E aí, gente, como é que vão vocês? Vocês estão bem? Então, que bom, viu? Então, o tema desse vídeo é como funciona a proteção contra curto-circuito na saída desse tipo de amplificador. Bom, antes de explicar, eu gostaria de contar brevemente para vocês algumas coisas que aconteceram há muitos anos atrás, lá na década de 80. Eu até já relatei em um vídeo isso. Eu fui na fábrica de um amigo. Chegando lá, ele ligou o volume todo do amplificador e fechou curto, saiu labareda de fogo. Eu fiquei assim, assustado. Não faz isso não, vai queimar, vai queimar, vai queimar. E não queimou. Ele fechou as duas pontas de fio e disse: aqui, esse amplificador é muito bom, ele não queima. E eu saí de lá impressionado com o que eu vi, né? Eu digo, que coisa, né? Depois, esse amigo me relatou um outro episódio de que tinha vendido um amplificador para uma pessoa e a pessoa tinha um cinema, aquele tipo de cinema que as pessoas vão com o carro e assistem o filme dentro do carro. E que ele tinha comprado um dos amplificadores e chegou e se queixou para ele: olha, esse amplificador aqui ele não serve. Aí eu disse: por quê? Porque ele toca, daqui a pouco ele abaixa o som. Aí ele ficou: opa, estranho isso. E aí, de repente, ele perguntou: como é que você tá ligando lá? Eu peguei todas as caixas, quer dizer, dezenas e dezenas de caixas, e liguei na saída do amplificador. Ele tem que tocar. Não, não é assim não. Aí foi feita toda a instalação, tudo direitinho. O amplificador tocou normal. E apesar de ter sido colocado aquele montaréu de caixa no amplificador, ele não queimou. Bom, então, uma coisa sempre me deixou assim encucado. Como funciona a saída, né? A proteção contra curto da saída desse amplificador. Então eu nunca consegui entender. Porque a maneira que os antigos faziam as coisas é totalmente diferente de hoje. Hoje os amplificadores, eles têm uns V-limiters que realmente limita as correntes na base do transistor drive e faz com que os transistores de saída freiem. Nesse daqui, não dá para saber exatamente o que é. Então eu conversei com um amigo meu, que é engenheiro. Ele olhou e disse: olha, sincero, honestamente, eu não sei como funciona. E o que aconteceu? Quando eu montei os primeiros amplificadores, eu fiz exatamente a cópia do MP400. E o que aconteceu? Não havia proteção contra curto nenhum. Se você fechasse curto na saída, queimava. Eu digo: oh, mas e os amplificadores que eu vi lá na década de 80? Eles tinham proteção mesmo. E eu consultei diversas revistas aqui antigas, inclusive da década de 60. E essas revistas diziam: ó, esse amplificador ele tem proteção contra curto. Então eu fiz uma descoberta. A Stanley, ela quando copiou o MP400 e o MP600, quando fabricou esses dois amplificadores, elas cometeram um erro. E é sobre esse erro de não entender como funciona a proteção contra curto desse amplificador, é por isso que os MP400, MP600 queimam a saída e queima com muita facilidade. Então vamos entender aqui como funciona a proteção contra curto desse amplificador, tá bom? Vamos agora ao que interessa. Bom, eu vou fazer aqui só uma pequena, uma pequena, pequeno rascunhozinho aqui. Vamos fazer aqui, né? Vamos fazer aqui. E nós vamos fazer, eu vou dar uma explicação bem simples, porque inclusive qualquer pessoa, inclusive uma pessoa que não entenda de eletrônica vai entender, certo? Se você não entender, não tem problema, você vai entender. Quando a gente coloca uma fonte de alimentação para alimentar um resistor, nós vamos ter um consumo, correto? Mas quando nós fechamos curto, vamos dizer aqui que a gente vai fechar curto, o que acontece? Aí, amigo, toda a corrente que tem aqui vai ser drenada para aqui. Concorda?
Ah, concordo. Se eu fechar um fio daqui para aqui. Ok? Tudo bem. O que acontece é o seguinte. Esse resistor... Vou fazer um resistor de novo. Esse resistor aqui, ó. Vamos botar esse resistor aqui. Representa o emissor. Certo? Representa isso aqui, ó. Isso e isso aqui. É a carga que é colocada aqui, ó. Tá vendo aqui? Ok? Tá vendo aí? É a base e o emissor do transistor de saída, ok? Quando você fecha curto, essa resistência daqui para aqui, ela diminui e diminui muito. Então, o que que acontece? Os primeiros testes que eu fiz me levaram a crer o seguinte: quando eu fiz a cópia exata do MP400 e fechava curto na saída, queimava de base para emissor. Muito que normal, por quê? Porque, na verdade, não se havia um freio para essa corrente que saía aqui, ó. Aí, o que que acontecia? A base e o emissor, que representa esse resistor, queimava. Mas interessante que continuava saindo som, viu? Porque não queimava de coletor para emissor, queimava de base para emissor. E mesmo assim continuava saindo som. Continuava tocando, o som saía rouco, mas saía. Bom, daí eu tive que, junto com... Consultei muitas revistas antigas, poucas informações, mas eu consegui uma revista em especial que deu uma luz. Esta revista eu levei para um amigo que é engenheiro. E junto com essa revista nós começamos a raciocinar. Como poderia haver um freio contra curto-circuito se o transistor aqui, esse transistor daqui, ó, tá vendo aqui? Esse transistor daqui, junto com essa bobina aqui do primário, ela continuava jogando corrente para o outro lado. Bom, aí nós, depois de estudarmos muito, de quebrarmos a cabeça, nós aí descobrimos como funciona a proteção contra curto desse amplificador. Então, como é que então funciona? Nós descobrimos que este transformador aqui, ele era construído de uma forma tal que quando era fechado curto na saída, a corrente subia, subia, subia e parava. E depois descia. Ou estabilizava. Entendeu? Vamos lá. Porque quando você fechar curto em qualquer coisa, a tendência da corrente é subir para o infinito. Vou botar aqui corrente. Ok? Ela tende a subir para o infinito. Enquanto tiver corrente, a corrente vai subir. Só que o transformador é construído de uma forma tal de que a corrente sobe, sobe, depois para. É assim que funciona. Os antigos pensaram nisso. Eles raciocinaram assim. Só que quando a Stanley fabricou o MP400 e o MP600, ela não entendia direito a construção desse transformador. Daí, eles realmente fizeram um amplificador, ganharam muito dinheiro com o amplificador, porém, esse MP400 e MP600, eles não têm proteção contra curto na saída. Por quê? Porque o desenho do transformador foi feito da maneira errada. Gente, eu espero que vocês tenham entendido. Espero que, se tiver alguma dúvida, deixe no comentário que eu respondo para vocês, tá bom? Agradeço a atenção, dê um like aí, né? Se inscreve no canal e muito, muito obrigado pela atenção de vocês.